vidas. Porque ninguém estaria aqui hoje se não fosse pelo nome de uma palavra tão pequena, mas de um significado tão grande. 3 letras apenas, a gente costumamos falar, né? E essa palavra é mãe. Poucos entenderam, né? Poucos entenderam, mas essa palavra é mãe. Exatamente mãe. Porque é um assunto que nós temos visto ao longo dos anos, que muitos filhos têm se esquecido da importância desse nome, da importância dessa pessoa nas nossas vidas. Tem esquecido. E mãe é algo assim, é uma pessoa que, por incrível que pareça, o amor dela, ele é tão grande, ele é tão imenso, que as pessoas às vezes não entendem quando ela tem vários filhos, mas ela se preocupa justamente com aquele que mais dá trabalho. A mãe, quando vê o seu filho, 10 filhos, vamos supor, mas estão bem, ela está feliz. Mas a preocupação dela maior é com aquele que não está muito bem. Não está muito bem. E o interessante é que, quando eu estava refletindo sobre isso, e por conta também do local onde eu trabalho, que as secretarias de educação aí da vida, não sei todas, mas algumas, têm procurado abolir esse dia de homenagem às mães. Eu trabalho no local e eu sei exatamente disso. E os motivos são vários. Nós não vamos destacar isso, porque vocês estão acompanhando aí a mídia e estão vendo que somos até questionados porque estamos fazendo uma homenagem às mães. Que não pode. Agora é o dia de quem cuida de mim, entre outras coisas por aí. Mas como negar a existência desta que nos gerou? Como negar o que a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher? Como negar o amor de Deus, que muitos dizem que é comparado ao amor de mãe? Difícil. Então, refletindo sobre tudo isso, sobre o que passamos no nosso local de trabalho, sobre os questionamentos e a luta que nós temos de continuar fazendo essa homenagem a quem lhe é devida. E aí Deus falou no meu coração, na palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 26 e 27. E estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Mais que minhas filhas aqui no coração, meu filho no coração, né? Estou muito feliz. Eu não esperava. Estava ali no meu cantinho e me emocionei muito porque elas estão aqui. Então diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É interessante nós falarmos num dia tão especial sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus Cristo. E o que me chamou a atenção é que José não estava presente. E segundo os tradicionais, né, os estudiosos, nesse momento José certamente já havia morrido, já havia morto. Porque a última vez que se faz menção a José foi no episódio em que deixaram Jesus em Jerusalém, quando este tinha apenas 12 anos de idade. Está lá em Lucas 2,46. Então, após esse acontecimento, José sai de cena. Maria, pelo contrário, foi mencionada diversas vezes durante o ministério de Jesus. E segundo o costume daqueles dias, sendo Jesus Cristo o filho mais velho,
na casa de uma viúva, ele tinha a obrigação de cuidar da sua mãe em lugar do seu pai. Não havia dúvida de que Jesus o fez durante toda a sua vida, mas agora é o momento em que ele está voltado ao Pai e precisa garantir à sua mãe o amparo necessário. E o interessante é que nós vemos nesses versículos lidos, vemos aqui o amor, o olhar de amor de um filho pela sua mãe. E nós vamos assim comentar que olhar de um filho é este pela sua mãe. Geralmente é a mãe que tem um olhar diferenciado para os seus filhos, né? Tentando proteger, tentando cuidar. Mas aqui nessa passagem nós vamos ver o olhar de amor de um filho para a sua mãe. E eu fiquei imaginando então a cena nesse texto que nós acabamos de ler, porque diz a palavra que Maria estava ali. Maria, mãe de Jesus, estava naquele momento. E imaginem vocês, uma mãe vendo seu filho sendo açoitado, vendo seu filho ser morto, ser crucificado por uma situação, por algo que ele não cometeu. Imagine a dor desta mãe ao contemplar ali o seu filho amado, o seu filho que ela gerou, o seu filho que ela educou, o seu filho que ela ensinou, tomou uma profissão. Mas imagine no lugar de Maria como mãe. Ali estava o seu filho amado, pendurado no madeiro, sofrendo, sendo açoitado, o sangue sendo derramado. Mas mesmo assim, naquela situação, o olhar de amor de um filho pela sua mãe fez uma grande diferença para a humanidade. E aí esse texto que nós lemos nos ensina, nós vamos destacar pelo menos 3 coisas. A primeira coisa, porque hoje em dia muitos filhos encontram desculpas para não cuidarem de sua mãe, encontram desculpas para não visitarem sua mãe, encontram desculpas para não dar um telefonema para sua mãe, encontram eles desculpas para não ter esse olhar de amor que o filho teve pela sua mãe e o olhar de dor que uma mãe teve pelo seu filho. Veja só a primeira coisa, porque a gente fala, eu estou passando mal, eu estou sofrendo, e a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o sofrimento causado pela cruz da vida não nos isenta de nossas responsabilidades. Porque ali Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário. Ele estava sofrendo por amor a mim e a você. E quantas mães não sofrem por amor aos seus filhos? Porque há uma intimidade, uma linha tênue entre mãe e filho. Há uma ligação muito grande. É ela que alimenta, é ela que cuida, é ela que gera, seja no coração ou no ventre, é ela que gera, é ela que se aproxima, é ela que socorre quando está enfermo, é ela que oferece o ombro quando ele sente dor. Mas veja, o sofrimento causado pela cruz da vida não nos isenta de nossas responsabilidades como filho. Há dias em que o sofrimento nos faz reféns e a insegurança nos rouba as forças. Há dias que as lutas da nossa vida parecem difíceis demais e que já não há mais forças para se levantar e continuar no caminho. Quem é que não passou por momentos assim? Quem é que não passou por momentos sofridos, momentos de dificuldades, momentos em que nós achávamos que não ia ter jeito? Nós vemos no texto que Jesus, nesse momento de dor, ele se preocupou
Então, não invente desculpas, se você ainda tem sua mãe, para não assumir a responsabilidade como filho. Não invente dores, ou seja o que for, para dizer que não pode vê-la. Porque hoje nós queremos falar do sofrimento daquele que na cruz do Calvário nos ensinou e nos ensina a ter um olhar de amor para a nossa mãe. Então, nós vemos aqui Jesus preocupado com a sua mãe. Quando olhamos para dentro de nós, vemos que Deus colocou um amor tão profundo em nosso coração, que nos ajuda a envolver-se com a necessidade daquele que amamos. Mesmo que estejamos passando por situações difíceis, mesmo que estejamos passando por situações de dor, esse amor, está lá em Romanos capítulo 5. Nós vemos que a dor daquele momento, a dor do sofrimento de Jesus não isentou de olhar para ela com amor e se preocupar. Mas aí nós vemos também, nós temos um filho preocupado com sua mãe e uma mãe preocupada com seu filho. A linha tênue, a relação, a não substituição. A gente lembra, eu tenho 43 anos de casado e eu nunca, nesses 43 anos de casado, eu nunca falei para o meu esposo que ele não fosse ver sua mãe. Muito pelo contrário, sempre o incentivei, vá ver a sua mãe, ela é a sua mãe. Sempre incentivei a cuidar dela, porque eu tive a minha mãe, hoje eu não tenho mais, mas eu sempre que pude tratei dela com amor. Então o Espírito de Deus nos trouxe para essa mensagem, porque o mundo ele pensa que um dia no ano é o suficiente para dar um presente, para dar um telefonema, para comprar algo, e isso já basta para demonstrar a responsabilidade da relação, da linha tênue de mãe para o filho, de filho para a mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não resolve. Uma mãe, naquele momento ali de dor, ela também estava preocupada com o seu filho. Uma mãe que cuidou a vida inteira. Uma mãe que viu naquele momento Jesus pendurado no madeiro e olhava com ternura para ela. E Jesus nos diz o texto, nos diz a palavra, que mesmo dominado pela dor e pelo sofrimento, ele não se esqueceu, ele não abriu mão da sua responsabilidade como filho. É muito bonito nós falarmos que somos discípulos de Jesus. É muito bonito nós chegarmos num dia como esse festivo e irmos homenagear a nossa mãe e depois o resto do ano, o resto da vida esquecer dela. E não é assim que devem funcionar as coisas, porque aquela mãe estava ali vendo seu filho pendurado no madeiro e olhando com ternura para ele. E ele então, naquele momento, nos diz a palavra, nos diz o estudo, que o sofrimento e a dor não pode nos afastar da responsabilidade que temos para com aquela que amamos. Vocês já ouviram alguém apresentar uma mulher que tem filhos ou que criou filhos como mãe? Porque a gente fala que mãe, vou me restringir a palavra mãe, que mãe é quem cria, que mãe é quem cuida, que mãe é quem trata, né? Nós ouvimos isso. Mas vocês já ouviram alguém apresentar uma mulher que tem filhos como, olha, eu quero te apresentar aqui minha ex-mãe? Já ouviram? Nunca, né? Mas já ouviram alguém apresentar uma mulher como sua ex-mulher? Pois é, então pense nisso. Não existe ex-mãe. Pode existir ex-mulher, mas ex-mãe não. Então, minha amada igreja, meus amados irmãos, vamos para o segundo ponto que nós queremos destacar. Então, o primeiro que nós falamos é que o sofrimento causado pela cruz da vida não nos isenta das nossas responsabilidades como filhos.
é que a cruz de Cristo amplia o conceito de família. Ué, mas como assim? A cruz de Cristo amplia o conceito de família. Porque as palavras de Jesus Cristo dão um novo sentido, um novo conceito familiar. Quando ele diz aqui no versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 19, quando ele olha para sua mãe, com um olhar de amor, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. O interessante é que o seu olhar penetrou tão profundamente que ele não disse aqui, mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. Ele sabia que naquele momento a dor de Maria era imensa, era intensa, porque ela estava vendo seu filho amado sofrer. E qual mãe não sente dor quando vê o seu filho sofrer? Quando ela vê que as coisas não estão como ela tinha planejado, com certeza Maria não planejou aquele momento. Ela não planejou o momento de dor quando viu seu filho amado sendo pendurado ali no madeiro. E Jesus, então, ele preferiu falar mulher, para que a dor de Maria não aumentasse mais ainda. Ele não disse mãe, mas ele sabia que estava ali diante dele aquela que ele, acertando ou errando, ela iria continuar amando. Então, amada igreja, quando eu estava contemplando esses versículos, a profundidade desta palavra, que depois ele olha para o discípulo amado João e diz: eis aí tua mãe. Veja a dicotomia. Ele olha para ela e fala: mulher, eis aí teu filho. Mas quando ele se dirige a João, ele diz: eis aí tua mãe. Veja o novo conceito de família dado aqui por Jesus. E o mais interessante, amada igreja VIP, é que sabemos que Jesus tinha outros irmãos. Onde estavam esses outros irmãos neste momento? E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente tem vários irmãos, mas na hora que precisamos, na hora da dor, é apenas um ou dois. Quando é filho, quando não aparece, e a Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão. E às vezes na hora da dor aparece, nós estamos falando de um novo sentido, um novo conceito de família. Jesus tinha outros irmãos, mas era João, discípulo amado, que ele confiou a sua mãe. Ele estava ali morrendo, ele estava ali sofrendo por amor a mim e a você. Ele estava ali cumprindo a missão que o Pai lhe deu, mas ele olhou para João, aquele que andou lado a lado com ele, e ele falou: poxa, esse cara eu posso confiar, aquela que eu tanto amo. Nesse eu posso confiar. Em quantas pessoas nós podemos confiar com o amor de Jesus? Alguém que nós amamos. Porque para confiarmos alguém que nós amamos tanto, como a mãe a uma outra pessoa, é preciso ter certeza de que ela vai ser bem tratada, que ela vai ser bem cuidada. Então nos diz a palavra que ele confiou ao discípulo amado, confiou a sua mãe ao discípulo amado. Os membros da família de Jesus se distanciaram dele. Quantas mães não passaram esse dia hoje sozinhas? Quantas mães têm assim vários filhos e estão espalhados em outros estados, em outros lugares? E às vezes um telefonema. Ontem nós estávamos no aeroporto, eu e a diaconisa Elizabeth, e nós vimos as lágrimas e a dor de uma mãe que há anos não vê a sua filha. Nós fomos ali levar uma das nossas irmãs que ganhou
para o Canadá. Ela se alegrou, sim ou não? Sim. Muito. Mas as lágrimas que ela derramou naquele momento não foi apenas pela viagem, por ela estar neste momento agora abraçada com a sua filha, mas foi pela distância, o tempo em que ela ficou sem ver a sua filha. Vocês vejam que Jesus então ele muda a base dos relacionamentos e nós passamos a entender o porquê disso. Agora o conceito de família já não se baseia na descendência natural, mas na fé compartilhada, na espiritualidade dividida. E nós então percebemos que o novo conceito de família retratado aqui nesse texto nos é dado pela fé compartilhada, porque alguns, como essa que vos fala hoje, não tem mais a sua mãe, mas faz parte de uma família que tem o amor de Deus, que é comparado ao amor de Deus. Então, compreendendo que nós não estamos mais sozinhos, que nós temos uns aos outros para compartilhar a fé, que nós temos uns aos outros para cuidar, para orar um pelos outros, e é esta fé ali compartilhada, esse olhar de amor na cruz do Calvário, manifesto por Jesus, que nos une, que nos faz entender esse amor maravilhoso. Porque a Bíblia diz que os irmãos se distanciaram de Jesus, os membros da família se distanciaram dele. Então Jesus muda a base de relacionamento para essa fé compartilhada, essa espiritualidade dividida, como é aqui entre nós. Então, aos pés da cruz, naquele triste dia, tanto Maria quanto João precisavam perder, sim ou não? Precisavam perder para que eu e você estivéssemos hoje aqui, como um dia que estão homenageando as mães, glorificando aquele que tem o maior amor, aquele que não nos deixou órfãos, aquele que vem preencher o vazio que está no coração de muitos pela perda das suas mães. Então, aos pés da cruz, naquele triste dia, Maria e João precisaram perder. Ela perdeu a presença física do filho. A presença física do filho. E ele, João, se puder amar, o que ele perdeu? A presença física do seu grande amigo. No entanto, ambos também ganharam. Lembram que nós pregamos aqui que às vezes é necessário perder para ganhar? Ambos ganharam. Maria ganhou outro filho e João ganhou uma mãe. Estão entendendo o que o Espírito de Deus está falando conosco aqui? João ganhou uma mãe maravilhosa, uma mãe preocupada com seu filho, uma mãe zelosa, uma mãe que guardava em seu coração que o momento de dor iria chegar. E às vezes nós, como mães, porque eu posso falar assim, olha os meus filhos ali, para os outros, eu posso falar assim, gerados no meu coração. Então, uma mãe preocupada e maravilhosa, uma nova família foi forjada aos pés da cruz. E uma nova família é forjada toda vez que nos unimos em Cristo Jesus para glorificar o seu nome. Então, aos pés da cruz, a comunhão cristã não nasceu apenas para Maria e João. Aos pés da cruz, a comunhão cristã nasceu para mim e para você, e é expressivo a todo aquele que nele crê. Aos pés da cruz, todos os verdadeiros crentes se fundem numa só família. Aos pés da cruz, todos se tornam irmãos e irmãs em Cristo.
aos pés da cruz, todos nós nos tornamos partes da família de Deus. É por isso que quando perdemos a nossa mãe, fisicamente, nós nos encontramos numa família que tem um amor maior. A família dos gemidos. E aqui está a família dos gemidos. Uns que já perderam suas mães, outros que ainda as têm. E o Espírito de Deus está falando ao nosso coração: ainda há tempo. Ainda há tempo de retratar. Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo que ela não quer te ofender. Porque eu fico imaginando nos dias de hoje, de repente, um filho pendurado no madeiro e fala assim: ô João, cuida aí da minha mãe, cara. Dá aí um suporte legal, porque eu já era, não estou indo. Eu fico imaginando assim, de repente, um João, que não é o João que está aqui, o Tiago, porque esse, né, esse cuidou. Ah? João? Mas eu cuido da pessoa também. Sim. Salva de palmas aí. Aos pés da cruz, isso faz uma grande diferença. Ele cuida se for necessário. E é isso que o Espírito de Deus está falando para nós. E eu fico imaginando naquela cena nos dias de hoje. Aí quando Jesus pediu para João cuidar. Ah, cara, tá de brincadeira comigo. Isso é um fardo muito grande, né? Mas João não, porque nós vamos ver o que aconteceu. Então, aos pés da cruz, a comunhão cristã não nasceu apenas para Maria e João, mas também para mim e para você. E era extensiva a todo aquele que em Jesus crê. Aos pés da cruz, todos os verdadeiros crentes se fundem numa só família. Aqui está a família de Cristo. Aleluia. Aqui está a família de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, aos pés da cruz, todos se tornam irmãos e irmãs em Cristo, né? É uma família dos remidos. E o texto diz que a partir desse momento, João levou Maria para casa. Exatamente. Neste momento, João levou Maria para casa, para ela fazer parte da sua família. Quantos aqui não estão levando muitos para casa, para fazer parte da sua família? A família dos remidos. Maria tinha alguém para cuidar dela e fornecer um lugar para ela. Para a nova relação existir, havia algo prático que precisava ser feito. E o amor encarnou num gosto de generosidade e na forma mais prática. Maria passou a fazer parte da família de João. Então, na cruz, nós, você e eu, nos encontramos. Eu recebi na minha casa e vocês receberam na sua vida. E isso só foi possível porque nosso caminho se encontrou na cruz de Cristo. E como Jesus, é como se Jesus tivesse dito: Ivoneide, Binha, Josélio, Maria, João, Carlos, Mateus, Juanito, Talita. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eis aí tua família. Eis aí tua família. E família é para cuidar do outro. Família é praticar o amor. E também, como se ele estivesse dizendo assim: olha, eis aí amigos para fazer parte da tua família. Eis aí o pastor para fazer parte da sua família. Isso significa dizer cuidado. Isso significa dizer que mesmo passando por sofrimento, eu tenho o amparo legal dele para cuidar do meu próximo, para cuidar de uma mãe, de uma filha, de um filho, para cuidar de alguém que precisa de amor. Então a cruz de Cristo, ela preenche o vazio da perda de uma mãe, da perda de um filho, nos dando a família de Cristo. E aqui de uma forma muito especial, nos dando a família VIP. Então essa cruz, por esta cruz, nós temos o vazio da perda de alguém que amamos, preenchido através de Cristo Jesus. E o terceiro e último ponto que nós queremos destacar
nesse texto que nós lemos aqui é que na cruz de Cristo há um desafio para nós assumirmos o lugar dele neste mundo. Mas como assim? Jesus Cristo depositou uma confiança fantástica em João, sim ou não, igreja? Quando ele disse: eis aí a tua mãe, eu deixo aos teus cuidados, sê para ela como um filho que a guie. Jesus Cristo coloca diante de João o desafio de preencher da melhor forma possível o vazio e a dor provocados pela sua morte. Provocados pela sua morte naquele momento. Então, seria uma preocupação e uma carga para João. Por isso, para ele, no entanto, nós vemos que ele aceitou, porque diz que ele, alegremente, ele rapidamente, porque não fala assim, que ele pensou, não diz que ele levou ela para fazer parte da sua família. Observe que aqueles que verdadeiramente amam a Cristo e são queridos por Ele, ficarão satisfeitos com a oportunidade de fazer qualquer serviço que venha engrandecer o nome do Senhor Jesus. E a oportunidade dessa é sempre realizada no amor. Hoje nós percebemos que muitos esquecem do grande amor de Cristo. Hoje nós percebemos que, às vezes, trazer uma palavra de carinho, uma palavra de amor é um fardo para muitos. E me fez agora pensar em relação mãe e filho. A história, se eu não me engano, da Branca de Neve. A história da Branca de Neve, me ajudem a lembrar, porque surgiu aqui isso, que a madrasta pergunta para o espelho se é alguém mais bonito. Obrigada aí para vocês. Salva de palmas aí. A história da Branca de Neve. Enquanto Branca de Neve estava lá no cantinho dela, trabalhando, fazendo as coisas, estava tudo bem. Porque o espelho dizia que não existia mais ninguém mais bonito que a madrasta. Mas a partir do momento que o espelho percebeu a beleza da Branca de Neve, ele falou para a madrasta dela: sim, tem alguém mais bonito que você. Aí, minha filha, a história diz que o caldo tornou. Aí a madrasta mandou matar Branca de Neve, mandou perseguir Branca de Neve, mandou fazer um monte de coisa com ela, porque ela ouviu o que não queria. Que relação eu quero fazer com a convivência entre mãe e filha? A mãe fala o que o filho não quer ouvir. Salva de palmas aí para a Jacqueline. A mãe fala o que o filho não quer ouvir. Só que é uma diferença. A mãe, ela quer ver o filho bem. Então, se fosse uma mãe perguntando para o espelho, e o espelho dissesse: o teu filho é muito mais bonito que você. O teu filho é um exemplo. O teu filho honra ao Deus, dando testemunho, colocando em prática. O teu filho é o máximo. Deixa eu me dizer uma coisa. A mãe, ali era uma madrasta, mas a mãe ia dizer: glorificado seja o teu nome, porque eu falei, ouvi, né? A gente faz a relação com o filho, parafraseando essa história, que a mãe fala o que o filho não quer ouvir, e aí o filho pega, se sacode, começa a fazer o que acha que é dono da sua vida, mas não é. Deixa eu dizer uma coisa para os filhos aqui, que ainda tem suas mães. Deixa eu dizer uma coisa bem baixinha para vocês. Olha, escuta bem a tua mãe, o que ela fala, mesmo que você não queira ouvir. Porque na hora do aperto, na hora do sofrimento, na hora da dor, você não vai se lembrar do amiguinho da amiguinha, não. Você vai se lembrar de uma palavra pequena que se chama mãe. Mãe. Então, seria, nós queremos, parafraseamos essa história, né, infantil, para dizer isso, que não fique aborrecido, aborrecida quando você ouviu o que não quer ouvir, porque ali era uma madrasta, e mãe não faria isso, não iria mandar matar sua filha. A mãe iria, embora tenha muitas boas madrastas, mas nesse caso aí, nessa situação aí não. Então naquela tarde, João
aprendeu que quando alguém se aproxima da cruz, ele recebe de Cristo uma missão. Quando o amor de Deus manifesta na cruz do Calvário nos alcança, nós somos levados a colocar em segundo plano nossos projetos e ambições para aceitarmos de bom coração a missão que Deus nos confia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês neste dia. Você pode ter o projeto que for na sua vida, o sonho que quiser realizar, mas se você deixar de lado a missão que Cristo nos deu, como exemplo na cruz do Calvário, tudo que você conseguir vai por água abaixo. Tudo. Seja profissão, seja relacionamento, vai por água abaixo. Como discípulo do Senhor Jesus, como servo do Senhor Jesus, com certeza. Então, o amor de Deus se manifestou no Calvário e Ele nos alcança para nós cumprirmos essa missão. Quando Cristo orou na noite anterior à sua crucificação, Ele disse: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Como servo de Deus, como mãe, nós temos a responsabilidade de cumprir o que Jesus nos deu. A encarnação do Verbo se deu quando Cristo assumiu a missão que o Pai lhe deu junto aos homens. A igreja encarna o Cristo quando assume a missão dada por Ele. Assim como João assumiu o lugar de Jesus Cristo na vida de Maria, assim também somos convidados a assumir o lugar de Cristo nesse mundo tão carente e necessitado. O próprio Cristo nos desafia a assumirmos o seu lugar todos os dias. O olhar de amor de um filho pela sua mãe. Jesus está olhando para aqueles que o amam hoje, para que Ele possa confiar em nossas vidas o pobre, a viúva, o não amado, o necessitado, a mãe sozinha, o filho desamparado. Então Ele continua olhando para nós e falando: eis aí o teu filho, eis aí tua irmã, eis aí teu irmão, eis aí teu pastor, eis aí teu amigo, cuida dele. Cuida bem, eu confio em ti essa missão. Eu confio em ti porque agora fisicamente eu não estou mais aqui, mas eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Então Jesus nos convida essa noite a ocupar seu lugar na vida de alguém, a ser um filho com um olhar amoroso na vida de sua mãe, ou na vida da sua família, na vida de alguém que Ele te deu para cuidar ou ser cuidado. O sofrimento de Jesus em ver Maria sofrer é especialmente o seu maior e melhor amor, porque Ele nos incumbiu essa missão, a missão de olhar com amor para aqueles que estão desamparados. Jesus, o exemplo de filho, preocupado com a mãe e com os que Ele nos dá para cuidar. Esta é a missão daqueles que hoje estão homenageando suas mães, assumir a missão que um filho, um olhar de amor, teve pela sua mãe e colocar em prática no dia a dia das nossas vidas. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a nós. Eu não sei você, mas eu amo muito ainda hoje minha mãe. Eu amo cada detalhe do sofrimento que ela passou para cuidar de cada um de nós. E eu nunca vi a minha mãe reclamar de qualquer situação. Ela sempre chamava a gente para comer alguma coisa, sempre tinha algo para comer. E pensa na alegria quando nós víamos ela chegar com uma bolsa, porque ela saía porque não tinha nada em casa, e ela voltava sempre com alguma coisa para nos alimentar. Então assim, era uma alegria muito grande. Eu estou falando para vocês e eu estou vendo a cena lá no Bradesco ainda, da minha mãe vindo, chegando com um copo para alimentar 10 filhos. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: o sofrimento não isenta uma mãe de falar o que o filho não quer ouvir,
O sofrimento não isenta uma mãe de educar, de cuidar e de trazer o amor de Cristo para as nossas mães. Eu tive um exemplo de mãe assim. Mais alguém? Eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos, se essa mensagem tocou no seu coração. Nós vamos orar para sermos esse exemplo, né, na vida de outro, como filho amado, um olhar de amor por aqueles que Ele deixou para nós cuidarmos. Vem aqui à frente aquele que foi tocado por